Olá, querida, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, seu lar e a sua família, seus filhos, né? Que o Senhor esteja abençoando e que você esteja curtindo muito este momento que nós estamos passando junto, né? Eu estou gostando muito, eu espero que você também esteja gostando. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, não é verdade? Que você venha trazer para nós a sua opinião, né? Deixar seu comentário, para que a gente venha interagir. Hoje nós vamos estar no quarto vídeo, né, da série Bater é fácil, educar é difícil. E hoje nós vamos falar sobre um tema um pouquinho difícil, um pouquinho polêmico. O título do nosso tema é Não sou amigo, sou pai. Aí você vai me dizer assim: olha, Cris, então quer dizer que para ser amigo eu não posso ser pai, para ser pai eu não posso ser amigo? Como que é isso? Veja bem, querido, eu já escutei, acredito que você também já tem escutado muito, principalmente se você tem um filho um pouquinho maior, 10, 11 anos, talvez já adolescente ou até jovem. Talvez você tenha escutado assim: o problema desse é um pouquinho de distância que há entre você e o seu filho, porque eu acho que você tem que parecer um pouquinho mais com o seu filho, entendeu? Tipo assim, curtir as coisas que ele curte, curtir os jogos que ele curte, curtir vestir umas roupas mais transadas, assim, umas roupas mais parecidas com as dele, ou você que é mãe de uma menina, vestir uma roupa assim que pareça um pouco mais com as dela, com as amigas dela. Então nós escutamos muito isso. Nada contra, queridos, não há problema. Mas só que veja bem, a partir do momento que você queira fazer isso para ficar mais próximo do seu filho, você está errando. Por quê? Porque você não precisa, querido, querida, para curtir o que o seu filho curte. Até porque existe a individualidade. Cada um tem um gosto, cada um gosta de uma coisa. E o seu filho, ele tem que ser ensinado a respeitar. Respeitar as diferenças, respeitar os gostos. Nem todos têm o mesmo gosto. Por exemplo, você quer ouvir a sua música na sua casa, o seu cântico, seja qual for a música que você curte, o seu filho quer ouvir outro. Cada um tem um ritmo de música diferente. E aí então o seu filho bota o som na maior altura e aí todo mundo fala assim: não, mas ele é jovem. Sabe como que é? Você tem que suportar, né? Jovem é assim mesmo. Talvez ele bota um funk, bota um jazz, uma outra música que você não goste, querido. E aí todos falam assim: não, mas é seu filho. Se você brigar com ele, se você repreender ele, você nunca vai se aproximar dele. Para você ficar parecido com ele, você tem que curtir as coisas que ele curte. Você tem que gostar do que ele gosta, do que ela gosta. Tem que vestir as roupas igual das amigas dela. Tem que falar sobre os assuntos legais que eles gostam de ouvir. Não fica falando sobre esse papo careta, esse papo chato de pai e mãe. Isso é muito maçante, isso é muito chato. Queridos, deixa eu te falar uma coisa para você. Você pode sim, não sou contra você ser amigo, você ser amiga do seu filho e da sua filha. Não há problema quanto a isso. Mas veja bem, o problema está em você ter que ser igual a ele, para ser amigo dele, curtir as coisas que ele curte, para então se aproximar dele. Sabe por quê, querido? Se você fizer isso, você querido, você querida, você vai estar se igualando a ele. E deixa eu te falar uma coisa: quando ele quiser um conselho sobre algo mais maduro, algo que ele precise saber, eu não vou aqui citar um tema, porque são muitos, né, os assuntos que os adolescentes, os jovens, ou até mesmo as crianças querem ouvir. Então o que acontece, queridos? Aí você vai querer falar algo com ele, quando você vê ele fazendo uma atitude errada, ele vai dizer assim: peraí, pai, mas você faz tudo que eu faço. Peraí, mãe, mas você faz tudo que eu faço também. E aí? Né? Ou então: ô pai, tá fora, você tá careta, tá chato, tá chata. E aí o que acontece, querido? Quando o seu filho, a sua filha,
precisar de uma palavra sobre algum problema que esteja enfrentando, sobre alguma atitude que ela precisa tomar e precisa tomar conselho de uma pessoa mais madura que ele ou que ela, de uma pessoa mais adulta, a quem ele vai recorrer? A quem ele vai procurar? Se você tem atitudes iguais a dele, se você age igualzinho a ele, não há nada contra você gostar dos mesmos jogos que seus filhos gostam. Não há nada contra você, mãe, você gostar das mesmas roupas, estilos de roupa, ou gostar das músicas que sua filha gosta. Não há problema. O problema está em que você não gosta e quer gostar, e quer parecer que gosta, para poder se aproximar do seu filho. E não é assim que você vai conseguir. Sabe por quê? O seu filho, ele não precisa de um amigo, ele precisa de um pai. Por isso o tema de hoje diz, não sou amigo, sou pai. Sabe por quê? Você me diz assim, Cris, então eu não posso ser amigo do meu filho. Eu tenho que ser aquele pai, aquela mãe bem carrasco, bem ruim, bem rígido. Não, não é assim, querido. O erro está em você querer ser um amigo iguais os amigos que ele tem na escola. Iguais, com atitudes, iguais os amigos que ele tem, os vizinhos, ou da escola, ou da igreja, ou de onde quer o círculo de amizade dele esteja. Você ser igual. Sabe por quê? Porque você nunca vai ser igual. Você sempre vai ser o pai. Você sempre vai ser a mãe. E se você continuar com atitudes iguais às dos amigos dele e dela, o que você vai conseguir? Você vai conseguir se tornar mais um amigo. E deixa eu te falar uma coisa. Você acha que isso é para você um elo de ligação? Aparentemente pode até ser. Olhando aparentemente, as aparências pode até ser. Mas quando ele precisar de uma atitude séria, sobre algo que ele vai tomar, se ele já está mais maduro, mais adulto, vai cursar uma faculdade, vai precisar solucionar um problema um pouco mais sério, precisa tomar uma atitude e ele não tem muita certeza do que fazer e precisa da opinião de alguém, ele vai ficar perdido. Sabe por quê? Porque ele neste momento precisa do pai. E aí o pai não vai estar lá. Por quê? Porque quem vai estar lá é o amigo. A mãe também não vai estar se esta menina precisar de uma opinião, quer seja de uma faculdade, quer seja até mesmo de um namorado. Ela não vai ter a mãe ao lado dela, e sim ela vai ter aquela amiga. E a amiga e o amigo, ele já está cansado de ver, às vezes tomar atitudes erradas, agir erradamente, sofrer as consequências dos erros. Então ele não quer e não precisa de um amigo que curta as coisas que ele curte. Não, você não precisa ser esse amigo. Por quê? Porque desse amigo ele já está cheio. Bem, esperamos que esteja, porque é da criança e do adolescente ter, até mesmo dos jovens, ter amizades. Então o que acontece? Se ele não vê em você um pai, se ele não vê em você uma mãe, onde ele vai buscá-los? Onde ele vai encontrá-los? Sabe o que vai acontecer, queridos? Eles vão ficar perdidos. Seus filhos ficarão perdidos sem saber que rumo tomar. Por quê? Porque o pai ou a mãe é como um amigo e uma amiga. Adolescente que ele tem, ou até mesmo criança. Então, não há dificuldade, não há problema, querido, em que você goste do que o seu filho goste. Mas há momentos que você precisa agir como mãe. E há momentos que você precisa agir como pai. E o seu filho e a sua filha têm que ver essa diferença. Não há problemas em você brincar com o seu filho. Por quê? Porque faz parte. Você precisa criar elos. O que a gente vai falar no outro vídeo a seguir. Mas é necessário que você crie elos sim. Mas é necessário que ele entenda, que ela entenda que você não é o amigo da escola, o amiguinho a quem ele briga, com quem ele discute, com quem ele briga por um brinquedo. Ele não é você não é aquele adolescente na qual ele está brigando por uma namorada, por uma paquera. Não é aquele adolescente a qual gosta de um tipo de música e curte as músicas que ele curte. Não, queridos. O seu filho, a sua filha, tem que ver em você um pai, uma mãe. Então, eles não precisam de amigos, eles precisam de pai e mãe.
Por quê? Porque você tem que ter uma amizade sim. Mas que amizade é essa? A amizade de um amigo maduro, de um amigo mais velho, a amizade de um amigo em quem ele pode confiar, a amizade de um amigo que seja forte quando é necessário ser, de um amigo que seja sincero quando for preciso ser sincero e que tenha maturidade suficiente para dar conselhos, para falar com ele. E amigo você tem que ser só neste ponto e num único ponto específico, o ponto da confiança, o ponto de que ele tenha em você a amizade que ele tem com o amigo para falar as coisas e os problemas que ele fala com os amigos dele, ele falar com você. Este é o único ponto e o principal dele, que você tem que se igualar aos amigos dele. Apenas isso. Você tem que ser amigo do seu filho para sorrir com ele, brincar com ele, se divertir com ele, sim. Mas só isso. Se você não gosta das músicas que ele gosta, se você não curte vestir as roupas que ele veste, ele tem que saber a diferença. Se você não gosta dos filmes que ele gosta, do lugar que ele gosta, você não precisa gostar. E isso não precisa ficar escondido. Isso pode ficar bem claro. E a distância que há entre vocês, pode ter certeza, não é porque você não se veste igual a ele. A distância que existe entre vocês não é porque você curte as mesmas coisas ou deixa de curtir. A distância que há entre vocês é porque não foram criados elos que deveriam ser criados quando na infância. Vocês precisavam criar esses elos e vocês não criaram. Então daí criou-se então este problema e esta dificuldade, né, da qual nós vamos falar no vídeo a seguir. Então, queridos, seja amigo do seu filho. Jamais deixe de ser amigo, mas não seja aquele amigo, entendeu? Como os outros. Não, seja um amigo maduro, amadurecido, o suficiente. Mas primeiro, você tem que se lembrar que você é pai. Primeiro, você tem que se lembrar que você é mãe. E ele também tem que saber. Isso tem que ficar claro para ele e para ela. Mãe e pai, não tem problema se um dia falarem assim, mas você é um pai careta, você é uma mãe careta, eu deixo meu filho fazer o que ele quiser. Ele faz o que ele quer, eu deixo ele fazer. Você não precisa fazer, porque todo mundo faz assim. Porque os outros pais agem dessa forma. E você, com medo muitas vezes de ser taxado de careta, entre aspas, você muitas vezes permite certas coisas. Queridos, o seu filho vai ficar deslocado. A sua filha vai ficar deslocada. Sem um pai, sem uma mãe, sem uma referência. E o pai, aquele amigo, né? O pai amigo, aquele pai maduro o suficiente para resolver os problemas do filho, aquele pai que sabe conversar, que sabe ouvir, sabe dar conselhos. Este pai amigo, o seu filho precisa sim. Agora, aquele pai amigo que só para curtir as mesmas coisas que ele curte, para gostar do que ele gosta e andar do jeito que ele anda, ir ao cinema para curtir somente o que ele curte, está sempre dizendo que ele está certo, e tudo bem, tudo legal, e beleza, falar da forma que ele fala, esse pai ele não precisa não. Esse pai que é só um pai, que quer se parecer com os amigos dele, para tentar se aproximar dele, esse pai e esta mãe, seu filho e sua filha não precisa, tenha certeza disso. Agora, aquele pai e aquela mãe, amigo, responsável, sim, que está junto com ele, pode até sair com ele, se curtir as coisas que ele curte, muito bem, ok? Se não, tudo bem. Esse pai, amigo, para estar presente e que faça uma separação entre a amizade e a paternidade, a maternidade, que faça essa diferença entre pai e amigo, entre mãe e amiga, esse pai é que o seu filho precisa, esta mãe é que a sua filha precisa. Então, pense bem, seu filho não precisa de um amigo, na verdade ele precisa de pai. A sua filha não precisa de uma amiga, ela precisa, na verdade, de uma mãe. Sabe por quê? Amigos, amigas, eles estão cheios. O que eles, pai e mãe, eles só têm um, que é você. Então, curta esse vídeo, compartilhe e fique com Deus. E que o Senhor te ajude e te abençoe. Em nome de Jesus. Um beijo.